quero que você abra sua Bíblia em Malaquias. Encontrou Malaquias? Amém? Malaquias é fácil de encontrar, né? É o último livro do Antigo Testamento. Esse é fácil de encontrar. A palavra de Deus, em Malaquias, ela tem algumas perguntas que eu gostaria de ler com vocês. Vamos ler primeiro o versículo 2. Olha o versículo 2. Diz assim: E vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Versículo 6, primeira pergunta, em que nos tens amado? Segunda pergunta, versículo 6. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Mas vós dizeis, no finalzinho do versículo, em que desprezamos nós o teu nome? Essa é a segunda pergunta. Versículo 7. Diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Terceira pergunta. Quarta pergunta, versículo 10 do capítulo 3. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Quinta pergunta, versículo 14. E perguntais, por quê? Daqui a pouco a gente chega para entender o porquê. Sétima pergunta, versículo 17. Em que o enfadamos? Versículo 17. Sexta pergunta. Sétima pergunta, versículo 7 do capítulo 3. Diz assim: em que havemos de tornar? Versículo 8. Oitava pergunta. Em que te roubamos? Versículo 13 do capítulo 3. Que temos falado contra ti? Olha que interessante. Quantas perguntas? Eu encerro aí as perguntas. Meus irmãos, feche seus olhos agora. Pai bendito, obrigado porque chegou o momento da tua palavra. Usa a minha vida para que possamos compreender a tua palavra e guardá-la em nosso coração.
Nós saímos do nosso lar, viemos até aqui para aprender um pouquinho mais do Senhor e ter uma semana abençoada por Ti, bendito Deus. Usa a minha vida, que através dos meus lábios, só as palavras que são do Senhor toquem nos corações aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Malaquias, um profeta. Malaquias, um profeta que viveu depois do cativeiro. Ele está justamente depois do cativeiro de 70 anos. Nós temos bastante convidados, então vou fazer uma breve retrospectiva. O povo judeu pecou muito contra o Senhor. O Senhor deu uma terra a eles. Hoje pela manhã a gente leu Josué capítulo 24 e vimos a Josué renovando a aliança do povo com Deus e relembrando a eles que se cumprissem a vontade de Deus, se fizessem o que Deus queria, Deus continuaria os abençoando. Mas o povo não fazia o que Deus queria. Isso trouxe algumas consequências para Israel. O povo rebelde queria um rei, escolheram Saul. Saul foi um péssimo rei. Aí depois Deus escolheu Davi, foi um bom rei. E aí vem toda uma história até Salomão. Salomão tem um filho chamado Roboão. Esse filho de Salomão chamado Roboão, assim que assume o trono, aumenta os impostos, o povo se revolta, aí o reino já se divide em dois. Já existia um reino chamado Israel e um reino chamado Judá. Esses são os judeus que ficaram com a casa de Davi. O reinado de Israel começou com Jeroboão, depois vai passando para outros reis que matam seus reis e assumem o trono, mas Judá ficou com a casa de Davi, porque Deus havia prometido a ele que a sua geração continuaria no trono. Os judeus não observaram o que aconteceu com Israel. Em 722 aproximadamente antes de Cristo, a Assíria, um povo muito forte que dominou o mundo, destrói os israelitas, que eram as 10 tribos que formavam o reino do norte. Os judeus não observaram por que aconteceu isso. Aconteceu já no início em que Jeroboão, que era ex-adverso de Salomão, assumiu o trono, ele coloca um poste ídolo lá em cima e outro entre Samaria e o território de Judá. Estabeleceu todo um ritual sincrético com as religiões do povo, um misto também de religião do Egito, porque ele se refugiou no Egito. Então já houve uma mistura aí. E os judeus, ao observar isso, deviam ter aprendido que Deus os castigou, permitindo que eles fossem destruídos. Não aprenderam. Aí Deus usa Jeremias, ensinando a eles que se não mudassem, eles estariam no cativeiro. E depois Deus usa o Jeremias mesmo, dizendo, não tem mais jeito, vocês vão ficar no cativeiro. Um grande povo no mundo dominou, chamado povo babilônico. Esse povo dominou o mundo, destruiu a Síria, que foi um povo que havia dominado o mundo, e leva os judeus, que estavam sob o reinado da casa de Davi, os descendentes de Davi, para o cativeiro. Esse cativeiro começa em 605, vai acabar por volta de 537 a.C. Depois desses 70 anos de cativeiro, os persas dominaram o mundo. Isso é história, depois vocês podem pegar um livro de história e rever isso. Os persas dominam o mundo, destroem a Babilônia, e o que acontece? Ciro permite que os judeus voltem para a sua terra. E aí vocês têm 2 livros interessantes na Bíblia, que é Esdras e Neemias. Lembram de Esdras e Neemias? Quem lembra de Esdras e Neemias? Eu não estava lá, pastor, né? Muita gente lembra. Então, Esdras e Neemias. Esdras e Neemias, Esdras discutindo e ajudando a reconstrução do templo, e Neemias ajudando na reconstrução dos muros. Ok, Malaquias está aí, está nesse ínterim. Entre Esdras e Neemias está Malaquias. Aliás, eu poderia até acrescentar, Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas depois do cativeiro, ou pós-exílio. Os profetas do pré-exílio, a gente tem os mais comuns, que a gente já está acostumado. Isaías, que profetizou bem antes do que aconteceu. Depois nós temos Jeremias, que profetizou antes do cativeiro e durante o cativeiro. E o Ezequiel, coitado, que foi para o cativeiro e profetizou no cativeiro. Então nós temos aí os grandes profetas, cada um está dentro de um período histórico. Oséias está antes, né? Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Aí nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias depois do cativeiro. 70 anos depois do cativeiro, nós temos esses 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, para vocês lembrarem de uma coisa deles,
é aquele que diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Porque o povo não tinha mais vontade de reconstruir o templo. O povo chegou em Jerusalém, destruída Jerusalém, porque Nabucodonosor derrubou o templo, acabou com o templo. Aquele templo que havia sido construído por Salomão, lá atrás, quando era um reino só. Esse templo havia sido destruído. Então, quando eles voltam para a terra e observam tudo aquilo, as casas no chão, o reino destruído, um povo já naquele lugar, eles tinham que expulsar aquele povo dali. Foi uma guerra, mas conseguiram retomar a sua pátria. Foram repatriados. O que aconteceu em 1948 com os judeus? Foram repatriados depois da Segunda Grande Guerra. E são os mesmos judeus de hoje em dia. O que acontece? Esse Malaquias, ele observa algumas perguntas do povo. Ele utiliza, claro, um método rabínico. O rabino ensinava através de perguntas. Lembra um pouco Sócrates, que utilizava também essas perguntas. Na filosofia a gente chama isso de mneumática. O que é isso? Você faz perguntas e através de perguntas você leva as pessoas a conclusões. Só que ele não utiliza um método racional. Não, ele utiliza a lei de Deus. Ele faz perguntas e leva o povo a observar a lei de Deus, que era o papel do profeta. O papel do profeta era justamente isso. O ministério profético, diferente do sacerdote, era representar Deus diante do povo. E o sacerdote representava o povo diante de Deus. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote fazia o sacrifício do Iaquipar, levava ali o sangue lá dentro no Santo dos Santos, aspergia esse sangue. Era um ritual muito sagrado, por isso uma vez só por ano. E só o sumo sacerdote entrava naquele local. Ele ia o quê? Levar diante de Deus um pedido de perdão. O profeta é diferente. O profeta é aquele que está falando a respeito de Deus ao povo. Ele representa Deus ao povo e não o povo a Deus. E é o papel de Malaquias. A palavra Malaquias significa mensageiro. A palavra Malaquias significa mensageiro. O próprio nome dele já tem um significado muito sugestivo. E esse Malaquias, ele vem denunciando o que está acontecendo na sua época. Ele vem demonstrando que o povo estava errado em alguns pontos. Ele começa com essa primeira pergunta no versículo 2 que nós já lemos. Diz assim: em que nos tens amado? Olha a pergunta do povo a Deus. O povo questionava, será que realmente Deus tem nos amado? Primeira pergunta é essa. Eu acho que já dá até para entender o porquê eles questionaram isso. Imagina, nós somos o povo de Deus. E quando a gente volta para a nossa pátria, bem que Deus poderia reconstruir o templo para a gente. Bem que Deus poderia reconstruir todas as nossas casas, nos dar muita fartura, nos dar muita riqueza, muita prosperidade. Mas não é bem assim. Quando eles chegam no território deles, o que eles veem? Destruição. Eles veem o quê? Uma desgraça total. Eles têm inimigos da reconstrução do templo. Eles precisam lutar contra os samaritanos naquela região. É complicada a situação deles. E eles começam a questionar esse amor de Deus. Será que realmente Deus nos ama? Será que realmente Deus está conosco? Será que realmente podemos confiar em Deus? Esse povo tinha uma apatia de pactos, paixão. Eles tinham a falta, a ausência de paixão. Apatia. A ausência de paixão por quem? Por Deus. A ausência de amor por Deus. E entendiam que esse Deus não os amava mais. Só que o versículo 2 já diz no início: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Você fala, puxa, que interessante. Deus usa Malaquias para ensinar aquele povo que os amava. Deus amava toda aquela gente. Deus amava os judeus. E Deus ama você que está aqui nessa noite. Amém? Eu sei que o tempo vai passando e você vai se sentindo sozinho, você vai enfrentando dificuldades e chega um momento que talvez você esteja apático. Você vem à igreja, mas é uma coisa meio, eu vou por ir, eu canto por cantar, eu gosto e tal, tem uns CDs aí, olha, eu gosto de fazer, mas não tem mais aquele desejo por Deus, aquela vontade, você parece que deixa de reconhecer que Deus tem amado você tanto. Sabe por que Deus amava aquele povo? Porque o Senhor já tinha, desde a escolha entre Esaú e Jacó, escolhido Jacó. Já começa a escolha de Deus lá atrás. Eu acho que domingo retrasado, ou domingo passado, eu preguei sobre Jeremias, que Deus havia escolhido ele desde o ventre
da mãe, já tinha escolhido, já tinha chamado ele por profeta. Deus nos escolheu, Deus nos ama de tal forma. E diz aqui: e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Por quê? O que Deus está dizendo aqui? Os povos que se levantaram contra vocês eu destruí. E se esses povos que se levantaram contra vocês tentarem se levantar novamente, serão destruídos. Nunca mais a Babilônia se reergueu. Nunca mais se ouviu falar desse reino. Reinos que passaram, né? Os hititas, os egípcios, os assírios, os babilônicos, os gregos, os romanos, foram povos que se levantaram, dominaram a humanidade e caíram. Olha que interessante, porque Deus tem um cuidado do seu povo. A outra pergunta é a seguinte, olha só, a pergunta que nós lemos aqui: em que desprezamos nós o teu nome? Ok, Malaquias, se você tem dito que nós não acreditamos mais no amor de Deus, tá, mas como que nós temos desprezado o nome de Deus? Aí o texto diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: e vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Sabe onde estava o erro? O sacerdote, que deveria cumprir o ritual, eles até cumpriam esse ritual, mas de maneira formal. Existia ali uma indiferença com as coisas do Senhor. Olha o versículo 7, para vocês prestarem atenção na indiferença. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Vocês trazem animal cego para o sacrifício, e isso é mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo oferecia o pior para Deus. Chegava o dia da expiação, oferecia o pior animal. Ageu puxa a orelha do povo, logo no capítulo 1. Ageu é contemporâneo de Malaquias, no mesmo período. Ele fala assim: vocês estão vivendo em casas maravilhosas, e o templo, a casa do Senhor, está em ruínas. Vocês estão mais preocupados com a casa de vocês do que com a casa do Senhor. Agora, parece, pelo que nós estamos vendo, que Esdras já tinha reconstruído o templo. Esdras já tinha reconstruído ali o templo de Salomão. E o que acontece? Nesse momento, os sacerdotes passaram a oferecer os sacrifícios, passaram a oferecer as ofertas. Só que o povo ia diante do Senhor com qualquer coisa, de qualquer jeito. Qualquer pessoa estava oferecendo sacrifício, e Levítico tem regras claras para aquele povo, que não podia ser coxo, não podia ser manco, o sacerdote precisava ser perfeito, e os animais não podiam ser mancos, não podiam ter manchas, os animais tinham que ser perfeitos, afinal de contas, Deus é quem tinha dado aquela terra para eles, é o Senhor quem tinha dado tudo para eles, então eles deveriam fazer o melhor para o Senhor. E quantas vezes nós também somos indiferentes com o Senhor? Somos ou não somos indiferentes? Muitas vezes com Deus. A gente faz de qualquer jeito. A gente ora de qualquer jeito, lê a palavra de qualquer jeito, a gente faz o culto de qualquer jeito, toca de qualquer jeito, vai levando a vida com Deus de qualquer jeito. E a gente vai nessa indiferença. É para Deus mesmo. É para Deus mesmo. Será que Deus me ama mesmo? Mas, poxa, em que eu tenho desprezado o nome do Senhor Deus? Tem desprezado o nome do Senhor Deus, tem profanado o Senhor Deus, quando você faz as coisas com indiferença para Deus. Quando nós fazemos com indiferença, a gente despreza, a gente profana. Então Deus usava Malaquias aqui ensinando o povo: faça o melhor para Deus, porque afinal de contas Ele ama vocês. Amém? Eu acho que é um ensinamento para nós. Deus nos ama? Sim, por isso nós fazemos o melhor para Deus. Amém? Às vezes a pessoa pergunta: por que o irmão se arruma para ir para a igreja? Toma até banho, se arruma o cabelo, não sei o quê. Porque nós estamos aqui para quem?
Para Deus. Então por isso que a gente vem arrumadinho, bonitinho para Deus, não é assim? Cheirosinho. Olha que pessoa maravilhosa do seu lado, que pessoa linda que está do seu lado. E fica mais linda quando vem para a igreja. Não é assim? Mas não, tem gente que faz de qualquer jeito, vai levando a vida de qualquer jeito, as coisas são de qualquer jeito, a oração é de qualquer jeito, e Deus não aceita isso, Deus não quer isso. Agora, pois, versículo 9, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Será que Deus aceita a oferta nossa de qualquer jeito? Jesus ensinou algo interessante para a gente, e a gente tem que lembrar aqui. Quando você for ofertar e tiver um problema com teu irmão, primeiro vai lá, se conserta com ele, para depois o quê? Entregar a tua oferta. Isso também é profanar. Isso também é desprezar o nome do Senhor Deus. Imagina, hoje é o dia do quê? Da ceia do Senhor. Não é que só no dia da ceia do Senhor a gente tem que ser santinho, não é isso. É todo dia, porque todo dia nós estamos na comunhão. Amém? Mas como é que pode? Como é que pode? Você é pai, é mãe, ou é filho, é sogra, você não fala com a tua nora e você vai participar da ceia. Você não fala com a tua sogra, você não fala com o teu pai, não fala com a tua mãe, não fala com o teu irmão. E você diz que está adorando a Deus? Não, você não está adorando a Deus, você está mentindo. Por quê? Não existe isso. Você não pode profanar as coisas de Deus. Eu não falo com meu irmão na igreja. E você vai participar da ceia do Senhor? Não, você está perdendo tempo. É verdade. Pastor, o senhor está aí só perdendo tempo ensinando essas coisas. Não tem problema, mas eu tenho que ensinar a verdade, porque Malaquias era um mensageiro, e nessa noite não tem um Malaquias, tem um Josafá aqui. Não sou um profeta como ele, e nem quero trazer ou rogar para mim essa responsabilidade. Eu sou um simples pastor. Mas olha que interessante, profanar é você entregar um sacrifício. O sacrifício nosso é um louvor a Deus. Eu vou abrir os meus lábios, louvar a Deus, odiando meu irmão, odiando minha nora, odiando meu filho, odiando minha sogra, odiando meu sogro, odiando meus colegas, meus vizinhos. Eu não posso, eu estou profanando, estou em vão na casa do Senhor, estou em vão me reunindo, e eu minto quando eu tomo o cálice, eu minto quando eu como um pedacinho do pão. Aliás, vira só uma indiferença. Eu estou seguindo os caminhos do Senhor com indiferença. Eu sou uma pessoa indiferente com a palavra de Deus. Temos que tomar cuidado. Deus usou Malaquias para isso. Olha o que diz aqui. Não fique bravo comigo. Amém? Eu amo vocês. Eu estou explicando o que aconteceu lá no passado. Mas olha só. Diz assim, versículo 10. Tomara, houvesseis entre vós quem fecha as portas para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. E não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei de vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Quantas vezes a gente faz isso? E quantas vezes a gente fala assim, esse culto está uma canseira. Mas se fosse um forró, né? Se fosse um pagode, todo mundo alegre. Se fosse a festa de família, todo mundo feliz. Se fosse o Faustão, então, o Faustão é melhor que o pastor, porque está mais gordinho, tal, usa um relógio maior, é mais bacana assistir o Faustão. Você não pode fazer isso com as coisas de Deus. Você precisa estar de coração na casa de Deus. Você precisa estar aqui com inteireza de coração, completo para Deus. Por que não é canseiro assistir a Fazenda? Masterchef. Eu estava assistindo Masterchef com a minha esposa, uma criançada que sabe cozinhar. Falei, gente, eu nunca aprendi a fazer isso. O menino fez um arroz com não sei o quê, que uns detalhezinhos, fez um prato e desenhou. Eu falei, gente, eu não sei fazer isso. E estava bacana demais assistir aquilo. Melhor ainda estar na casa do Senhor. Amém? Vocês já pararam para pensar? Para assistir um show não dá sono.
mas para o culto dá um sono. Falta engolir o pastor aqui na frente. A boca abre tão grande aí que se eu pular eu caio dentro do estômago. Porque as coisas de Deus são canseira. Nós estamos indiferentes para as coisas de Deus. Não, pastor, mas o senhor tem que fazer um culto mais valseado, né? Que valseado? Você tem que adorar a Deus. Você tem que louvar a Deus, bendizer o nome dEle. É isso que Malaquias está dizendo. Tem gente profanando as coisas de Deus. Profanar, né? Você, sabe, fica inventando algumas modas, alguns costumes. Não é isso. Profanar é você não estar aqui com o seu coração completo. Tá, mas não está. Imagina o pastor pregando e você está assim, mas não é bem assim. Não, mas não é bem assim, não. Não, porque tem outro versículo lá que diz assim, não, porque tem outro versículo lá que diz assim, está um debate aí, eu estou pregando e você está num debate comigo e não sei o quê. Você está profanando as coisas de Deus. Escute o que Deus tem para lhe dizer. Tenha calma, ouça a voz de Deus, para de querer ser Deus. É a palavra de Deus, só isso, nada mais. Não podemos ser assim, não podemos. Olha que interessante. Vamos lá, capítulo 2, versículo 10. Outra pergunta. Diz assim, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Olha aqui, meu Deus! Eles estavam vivendo casamentos mistos naquela época. Deus não queria isso para eles. Olha que interessante. Deus queria que aquele povo vivesse um casamento de acordo com a vontade de Deus. Um pouquinho mais à frente, no versículo 14, diz assim, por quê? Por que nós temos profanado? E o Senhor fala, vocês não têm respeitado a esposa de vocês. Duas coisas estavam acontecendo ali. Primeira coisa, esse povo não podia casar com mulheres de outros povos, porque ia misturar a religião. Deus queria que eles se mantivessem puros. Deus não queria que eles se casassem com mulheres de outra religião. Não queria que as mulheres se casassem com homens de outras religiões. Deus não queria. E segunda coisa, Deus não queria que quem era casado traísse a sua mulher. Existia um adultério intenso ali. Olha que interessante. E eles estavam profanando, porque vocês vão diante do Senhor, oferecem sacrifícios, vocês fazem as orações diárias, mas não estão vivendo no casamento de vocês o que eu desejo. Eu estava ouvindo Nicodemos, pastor da igreja presbiteriana, e ele falando sobre avivamento. E eu foquei muito na mensagem dele, dando uma palestra num simpósio teológico, e ele disse o seguinte: se você quer avivamento, a primeira coisa é como você trata a tua mulher, como você trata o teu marido. Isso é avivamento. Avivamento não é você sair pulando, rodando, caindo no chão, babando, uivando, né? Dando pirueta. Não é isso. Avivamento é você, dentro do seu lar, ser um bom marido, ser uma boa esposa. Como é que você trata seus filhos? Eu falei, eu vou reproduzir essa fala. Porque se ele é o deão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Pastor da igreja presbiteriana, ele disse isso, eu vou reproduzir, eu gostei da frase, e isso tocou em mim, eu tenho certeza que eu posso reproduzir para vocês. A fala não é minha, é dele, eu tenho que falar de quem veio. E eu achei muito interessante, que é isso mesmo, avivamento. E esse povo precisava muito de um avivamento. Eles já estavam na terra deles, mas estavam apáticos diante de Deus, precisavam de um avivamento. E o avivamento começava em que lugar? Dentro de casa. Como é que você trata a tua esposa? Bom dia, amor. É assim? Ou é? A esposa dá bom dia, você, bom dia por quê? Parece um animal, né? A esposa parece um animal. Avivamento começa dentro da tua casa. Como é que você trata seus filhos? Moleque, vem aqui, pá! Né? Mas o pastor precisa dar uns tapas na orelha. Senão o menino não cresce. Senão o menino não vira homem, não é assim? Aí o menino cresce revoltado, não quer mais ir com você para a igreja. Você tem sido um bom pai, um bom marido, você tem sido uma boa esposa, é isso aqui. Eles estavam profanando. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Versículo 14, olha aí que bonito. Versículo 14 também. O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança.
não fez o Senhor um mesmo, que, havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Amém? Deus usa Malaquias dizendo, para aquela época, dizendo assim, vocês solteiros não casem com pessoas de outras religiões. Deus estava dizendo para eles naquela época. E vocês casados não traiam as suas esposas. Entenderam? Outra pergunta que está aqui. Versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Estavam cansando o Senhor. Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Sabe o que eles estavam fazendo? Testando Deus. Falei para vocês da complacência, né? O que é complacente? Complacente, a minha esposa logo terá os 3 filhos. Está aqui minha esposa, minha gata. Então o que vai acontecer? Tem a placenta, a mulher, não tem? A placenta, o bebezinho vai crescendo, a placenta vai ficando como? Ela vai acompanhando o bebezinho. Chega um momento que o bebê precisa sair. Por quê? O que acontece com a placenta? Ela se rompe, não é assim? Deus complacente. Eles estavam assim, que isso? Deus é misericordioso demais. Deus é bom demais. Deus é amor demais. Então a gente pode fazer o que quiser, porque Deus não derrama juízo com ninguém. Olha que povo que estava alucinado. Eles acabaram de sair de 70 anos de um cativeiro. E estava imaginando isso de Deus, que Deus é assim mesmo, vai de qualquer jeito, a gente faz de qualquer jeito, pode trair tua mulher, pode trair teu marido, faz o que você quiser, enche a cara mesmo, seja alcoólatra, bagunce, faça farra na vida, porque Deus é bom demais, Deus é brasileiro. Tá certo isso? Mas tem gente que leva Deus desse jeito. Deus é amor, mas é fogo consumidor. O que fica com aqueles versículos que diz assim, temei ao Senhor? Olha, mas numa tradução mais... Temer é ter medo. Porque Deus é bom. Claro, Deus é misericordioso demais, mas Deus é justo. Amém? E na sua justiça, Deus não pode ultrapassar a misericórdia. Chega o momento que o bebê precisa nascer. Vocês estão compreendendo? Chega o momento que a placenta se rompe. Por quê? Para que o bebê saia. Então chega o momento que a ira de Deus vem. É isso que Malaquias está dizendo. Cuidado! Porque o juízo de Deus vem sim, já aconteceu. Vocês ficaram 70 anos no cativeiro. Então acordem. Deus quer que vocês continuem cumprindo a vontade dEle. Porque Ele é complacente, Ele é bom. Mas não cansem o Senhor Deus. Não deixem Deus enfadado. Não, mas Senhor, nós estamos enfadando a Ti? Que é isso? Que é isso? Aí o versículo 1 do capítulo 3 diz assim, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, de repente virá ao seu templo, Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Olha, castigo. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros, que lavava para deixar limpa a roupa. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável. Olha só, era necessário purificar aquele povo, purificar os sacerdotes daquele povo judeu, para que o Senhor aceitasse a oferta deles. E eu cheguei no ponto mais difícil da palavra agora. Versículo 6. Diz assim, porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não são consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós
dizeis, em que havemos de tornar? Olha, eu sei que o Senhor se torna para mim, mas como que eu retorno? O que eu tenho de fazer para esse Deus? E aí vem a parte mais difícil. Ninguém gosta desse versículo. No século 21, todo mundo detesta esse versículo. Diz assim, já estão dizendo, olha, o pastor aí já virou o Edir Macedo, né? Olha só, aí continua, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Por que Malaquias diz isso? Eles estavam reconstruindo aquela pátria. Eles estavam reconstruindo aquela nação. E não dava para reconstruir se não tivesse o quê? Os dízimos e as ofertas. Não tem como. A igreja de Jesus, a igreja Batista Central também, nós estamos reconstruindo, vamos dizer assim, reconstruindo a igreja. Era na primitiva, agora estamos reconstruindo onde? Lá na Avenida Santo Antônio, com a Itápolis, lá em cima. Mas dá para fazer esse templo se nós não nos comprometermos com a obra do Senhor? Não dá. E aí ele diz, vocês estão roubando a Deus, Malaquias dizendo para aquele povo, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele povo precisava acreditar nessa palavra, precisava acreditar. Aqui diz a casa do tesouro. Talvez alguém me questione, pastor, o senhor conhece a Bíblia? Conheço. O senhor conhece a história, o contexto? Conheço. A casa do tesouro não é necessário, porque o dízimo e oferta funcionaria como uma espécie de tributo naquela época. Era tributação por morar naquela terra. Hoje nós temos IPTU, ITR e outros impostos. E no nosso Brasil, os impostos são pequeninos. Brincadeira, são altíssimos. Mas olha o que acontece. Eles precisavam pagar os seus impostos. Era uma espécie de tributação a Deus. Por quê? Era um tributo a Deus em razão de Deus ter dado a eles aquela terra. E eles precisavam recompensar por morar ali. Afinal de contas, 70 anos eles nem ali estavam, eles estavam num cativeiro. E olha que interessante. Eu li isso em algum lugar. E eu não lembro agora quem foi, não é frase minha. Então reproduzo e de plano já não quero plagiar, não lembro. Outra feita eu digo quem foi, porque eu não lembro agora. Nós acreditamos no Salmo 23? Quem acredita no Salmo 23? O que diz lá? O Senhor é meu pastor. Não é lindo? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Cremos nesse versículo também? Cremos. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo. Cremos ou não cremos? Cremos, lógico que cremos, gente. Abriu o mar. Cremos que Deus abriu o mar? Não cremos. Cremos, até cantamos. Não é? A gente crê em tudo. Mas por que a gente não acredita nesse versículo? É o único versículo, os únicos versículos do Antigo Testamento que a gente não quer acreditar. A gente quer se apoderar do 23, do Salmo 1, do Salmo 91, do Salmo 121, Salmo 125, 127. Nós queremos, todos aqueles são maravilhosos, não é? Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Amém, essa palavra é para mim, eu tomo posse. Não é assim a gente fala desse jeito? Eu acredito, isso é para mim. Trazei todos os dias, não, isso não é para mim não. O quê? Sai fora, tá querendo arrancar meu dinheiro? Que para com isso, que história é essa? Não, os outros textos da Bíblia são para mim. Esse texto aqui não é para mim. Os demais eu me apodero, eu me aposto. Esses Deus fala. Quando Deus usa esses versículos, Deus está falando comigo. Mas quando esse texto aqui não é Deus, não. Não, isso não é Deus. Isso aí é lavagem cerebral e tal. Mas, gente, olha, eu só posso dizer para vocês, o dízimo que nós entregamos é igual a esse dízimo de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Uns vão dizer é igual, outros vão dizer que não. O importante é o seguinte, Abraão nem tinha a lei de Moisés, mas ele entregou ou não entregou o dízimo? Entregou, ele fez um voto diante de Deus. O dia que eu me batizei, eu fiz um voto. Eu fiz um voto, não em razão do Malaquias 3,10, mas eu acreditei no que está em Malaquias 3,10. Eu acreditei. E eu faço porque eu acredito.
Eu acredito e eu fiz um voto diante do Senhor, de dar ao Senhor 10% do que eu recebo. Eu posso confessar aos irmãos que Deus tem me abençoado. Sabia que Deus tem me abençoado? Deus tem. Minha esposa é prova. Se você me ajudar agora, vai ver em casa. Minha esposa é prova, né? Deus tem abençoado tanta gente. Muito, muito. Chegam meses que a gente olha e fala assim, puxa, que bom, pagamos tudo e já tem contratos para o próximo mês, já tem outras coisas que Deus nos dá. E por que Deus faz isso conosco? Porque nós temos a simplicidade no coração de abençoar a obra de Deus. É um voto simples. É um voto simples diante de Deus. Tem meses que aperta, pastor? Claro que tem meses que aperta. Tem meses que fica difícil, às vezes não tem condição nem de ofertar na igreja. Acontece. Quem já aconteceu isso na vida? Já aconteceu comigo, todo mundo acontece. Mas Deus não nos desampara. Deus nunca me desamparou. Amém? Deus nunca me desamparou. E Deus tem me abençoado. E o texto diz assim, tragam a casa do Senhor e façam prova de Deus. Só tem um jeito, crer. Agora, você entregar alguma coisa para Deus sem crer não funciona. Só que eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Malaquias, e não vou também ficar muito tempo aqui não. Malaquias, ele estava como mensageiro do Senhor, trazendo a consciência, dizendo, olhe, se nós estamos reconstruindo a nossa pátria, nós precisamos ajudar. Se não ajudarmos, não tem como reconstruir a nossa nação. E eu posso trazer isso para os nossos dias? Claro que eu posso, nós estamos construindo a nossa igreja. Se você não ajudar, ninguém mais ajuda. Eu ajudo, você ajuda, cada um de nós, um pouquinho de cada um reconstrói. Alguns falam assim, pastor, eu não sei para onde vai esse dinheiro. Não sabe de outras igrejas, porque a igreja batista, enquanto igreja batista, todos sabem para onde vai o dinheiro. Todo mês, no último domingo do mês, tem assembleia pela manhã e tem aqui entradas e saídas e fica à disposição de todo mundo. Todo mundo sabe para onde vai o dinheiro. Todo mundo sabe? Cadê os membros da Igreja Batista Central? Sabe ou não sabe? Todo mundo sabe. Opina a respeito do dinheiro. Nós estamos como um regime democrático, que é a Igreja Batista, administrando o recurso de toda a igreja. Amém? Então aqui não tem essa desculpa de que estão roubando dinheiro, estão desviando dinheiro. Aqui não. Graças a Deus. Por isso eu sou batista. Amém? Mais uma pergunta. Passei a parte mais difícil do sermão, graças a Deus. Próxima pergunta, versículo 9. Eu não gosto de falar assim muito de dinheiro, não. Eu gosto de receber dinheiro no meu trabalho do dia a dia. Mas falar de dinheiro na igreja é muito difícil para o pastor. Mas eu tenho que falar, porque você vai ser abençoado. Olha só. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Última pergunta. Vós dizeis, olha o que eles diziam para o Senhor. Inútil é servir ao Senhor. Imagina alguém dizer isso para Deus? Leiam, gente, está aí no versículo 14. Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Olha o que diz aí. Inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos? E o andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Gente, eles observavam outros povos, eles lá que são felizes, lá sim, eles adoram outros deuses, eles fazem o que querem, lá eles são felizes, aqui não, é inútil continuar servindo, no que adianta eu ficar cumprindo a vontade de Deus? Também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam, eles descumprem a vontade e escapam do Senhor. Versículo 16, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha só, voltamos mostrando aqui que Deus é misericordioso? É, mas Deus também é o quê? Justo. E Deus se ira. Mas olha, o ímpio ele é melhor, o ímpio consegue mais fácil, passando a perna no outro. Olha, os políticos do país, não todos, mas uma leva aí de políticos, fazem o que querem, não é punido, quer saber, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer do mesmo jeito. Só que não esqueça de uma coisa, Jesus disse, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e a sua alma estar perdida, ou seja, você não encontrar Jesus Cristo. Do que adianta isso? Do que adianta você ter tudo nessa vida,
mas depois dessa vida você não ser mais nada, você será alguém condenado ao inferno eternamente. Do que adianta você querer demais? Ninguém consegue dormir e milhares de camas, ninguém consegue comer milhares de pratos no almoço. Não adianta ter muito se você não tem o essencial, que é Jesus Cristo na sua vida. Jesus trouxe você aqui nessa noite para dizer: eu não aceito de qualquer jeito. Essa história de que Deus só quer o coração é mentira. Deus quer o coração, o corpo, a alma. Deus quer você por completo. Deus tem ciúme de você. Deus não quer você vivendo de qualquer... Não, que Deus só quer o coração. Que história é essa? Parece poesia? Não é poesia, não. É realidade. Deus quer você por completo. Romanos 12. Paulo ensina: não vos conformeis com o quê? Com este século. Mas é necessário ter o quê? Uma renovação da vossa mente. É necessário ter sacrifício. E o corpo é oferecido como sacrifício. E somente assim você pode conhecer a vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Não é de qualquer jeito que a gente faz, não pode ser assim. Não viva dessa forma, porque Deus quer te abençoar. Talvez você fale assim: pastor, a palavra só veio coisa ruim. Eu não vi só coisa ruim, eu vi coisa boa. Porque quando Deus fala com aquele povo usando Malaquias, é porque Deus estava querendo mudar a sorte deles. Deus queria mudar a situação deles. É bem verdade que eles não cumpriram. Hoje pela manhã eu falei a mesma coisa. É bem verdade que eles não cumpriram. Em Juízes já começa uma bagunça. Esse povo não cumpriu. Não cumpriu, e aí foram novamente perseguidos pelos gregos, depois foram perseguidos pelos romanos, e aí depois sofreram tanto nas mãos dos alemães, e até hoje parece que não consegue viver em paz. Por um simples detalhe: bastava ter seguido a vontade de Deus, a palavra de Deus, essa aqui. Mas eles não vivem. Vamos aprender? Que tal aprender com os erros? Não é assim? Eu aprendi com os erros. Andar de bicicleta, eu tive que cair para aprender a andar. Vocês sabiam? Quanto eu esfolei o meu tornozelo ali aquela... Como é que chama? Onde? Catraca. Isso é um ciclista, né? Vocês veem por que o pastor está assim, né? Nem andar de bicicleta anda. Eu tenho 2 bicicletas, uma minha e da minha esposa. Elas ficam penduradas lá no condomínio. Eu fico olhando para elas. Um dia eu volto a andar. Mas eu tive que me machucar. Porque se eu não caísse, se eu não machucasse, eu não ia aprender a ter o quê? Equilíbrio. Para a gente ter equilíbrio na vida, a gente aprende com os erros também. Observe os erros desse povo, para que a sua vida seja melhor. Amém? Observe os erros. Você é sábio não vivendo tudo que é desgraça na sua vida para aprender. Não, a observação também faz de você um sábio. Faz de você um sábio observar. Porque quando você tem olhos para observar, você vê a vontade de Deus, você observa o que Deus tem para você. Amém? Que Deus te abençoe, que você não faça para Deus as coisas de qualquer jeito, que você faça para Deus as coisas de coração. Amém? Faça com desejo, faça com vontade. Vai ser professor na escola bíblica, se prepara, dê a melhor aula. Vai tocar, toque bem. Vem pregar, pregue bem. Olha, você vai recepcionar as pessoas, recepcione bem. Você participa de comissão de finanças da igreja, faça bem o seu trabalho fiscalizatório. Se você é presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, você é líder dos adolescentes, se você é líder dos jovens, líder das crianças, faça corretamente. Não faça de qualquer jeito, porque Deus não está aceitando. A gente acha que Deus está aceitando, mas Deus não está aceitando. Deus quer a excelência, porque Deus é excelente. Deus é santo. Sede vós santos, assim como o Pai é santo. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É um mandamento quase que impossível, quase é impossível aqui nessa vida, mas é uma meta. Você precisa fazer as coisas para Deus com destreza, com sabedoria, com inteligência. Faça para Deus. Não faça para o pastor. Porque o pastor decepciona vocês. Sabia que eu decepciono vocês? Eu decepciono, eu sou humano. A diretoria da igreja também decepciona, o seu líder, né? Ou você como líder, você se decepciona também, mas não faça para você, não faça para mim, não faça, faça para Deus. Porque se você fizer para Deus que ama você, você fará, o melhor. Amém? Faça o melhor para Deus. Fique em pé e vamos fazer um voto com Deus. Eu acho que 2 coisas precisam ser observadas aqui. A primeira coisa que precisa ser observada é o arrependimento.
Porque o arrependimento precisa existir em nosso coração. O arrependimento faz parte de um ser humano que percebe quem ele é diante do santo Deus. Será que eu realmente tenho feito para Deus do jeito que Deus deseja? É uma pergunta que Malaquias, desde o início, questiona o povo. Vocês não estão fazendo ou estão fazendo corretamente? E aí ele mostra, aponta os erros. Olha, vocês estão sacrificando animal impuro, vocês estão colocando pão com fermento no dia da Páscoa, vocês estão oferecendo os pães na mesa de proposição com fermento, vocês estão acendendo um fogo que não é puro, não é o melhor, vocês estão fazendo de qualquer jeito. E ele começa a questionar, e aquele povo precisa se arrepender. Por quê? Existe nessa passagem um juízo iminente, mas eu tenho certeza, e depois vocês leem o final, que Deus sempre dá esperança para nós que somos pecadores, Jesus Cristo. Amém? Olha só, 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar, e não apenas, mas para purificar de todos os vossos pecados. Deus quer sim arrependimento. Pastor, eu gosto mais quando eu vou à igreja, o pastor prega que eu vou receber uma casa, um carro. Eu também quero. Se tiver uma para doar para mim, pode me doar ali no final do culto, eu estarei na porta, né? Pode me doar. Mas olha só, você não veio aqui para isso. Você não vai à igreja em razão de um carro, de uma casa. Isso aí você no dia a dia, trabalhando, você consegue. Você vem à igreja de Jesus para entender quem Deus é e o que Ele quer de você. Amém? E hoje é ceia. E ceia eu converso com cristãos maduros. Cristãos que, como eu, já são carrancudos, não é? Eu já nasci na igreja, eu tenho 32 anos dentro da igreja, eu cresci, meu pai pastor, meu avô diácono. Quer dizer, eu tenho muita casca. Para Deus falar comigo, Ele tem que arrancar a casca e enfiar a palavra lá dentro da cabeça, porque eu já fico mais carnudão com o tempo. É verdade, com o tempo, quanto mais tempo na igreja, vai ficando mais duro, fica que nem esse povo já começa, mas será? E a gente começa a questionar, e Deus vem, puxa a orelha e fala: será? Não, Josafá, você precisa entender que eu estou com você, que eu repreendo você, que eu puxo a sua orelha, e você precisa melhorar, você precisa fazer melhor para mim, porque é eu quem tenho te abençoado, eu que fiz de você quem você é, eu que fiz você se tornar o pastor dessa igreja, foi eu que fiz você ser um advogado, eu fiz você ser um professor universitário, eu fiz você sem mim não é nada, Josafá, você não é ninguém, você não é ninguém, eu sou o Senhor na sua vida, por isso você deve fazer o melhor para mim. Será que Deus também não fala com você dessa forma? Comigo Ele fala para mim isso: você não é ninguém, mas eu sou na sua vida, e eu sem Deus, eu não consigo nem pegar esse microfone aqui, sabia? Sabia que eu não consigo? Alguns anos atrás, quando eu fui entrar num dos conservatórios mais difíceis de São Paulo, era o de Tatuí e a Universidade Livre de Música Tom Jobim. O que aconteceu ali? Era uma vaga para milhares de pessoas. Eu passei em Tatuí e passei lá, eu escolhi um dos dois. A primeira vez que eu fui, eu não passei em nenhum dos dois. Aí eu falei: Senhor, será que é isso mesmo que Tu queres na minha vida? E aí, quando eu baixei a bola, que eu aprendi a deixar de ser arrogante, aí eu passei. Aí Deus falou: tá vendo aí? Eu coloquei você para estudar música aí. Então, meus irmãos, Deus é quem faz isso com a gente, é Deus quem prepara a gente, é Deus quem abençoa aquele povo e é Deus quem abençoa você. Esse sapatinho maravilhoso, meu está brilhoso, o sapatinho maravilhoso de vocês foi Deus quem deu para você sair da tua casa e chegar até aqui. Você não veio porque você quis, você veio porque Deus marcou um encontro com você aqui nessa noite. Amém? Amém? Para de fazer as coisas de qualquer jeito. Para de orar de qualquer jeito. Para de cantar de qualquer jeito. Vamos parar com isso. Vamos fazer as coisas para Deus o melhor. Amém? O melhor. Feche seus olhos. Pai bendito, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas iniquidades. Eu sou falho. Eu sou pecador e eu preciso da Tua misericórdia, Senhor. Se o Senhor não estiver sobre mim, nada disso acontece. Esse culto só funciona porque o Senhor está aqui. Os meus irmãos saíram da sua casa, os nossos convidados saíram da sua casa porque foi o Senhor quem fez eles saírem de lá e chegarem até aqui. Pai, não existe super crente, não existe super homem, não existe semideus, não existe nada, não existe unção especial.
nada, só existe a tua misericórdia, Pai. E se a tua misericórdia não estiver sobre nós aqui nessa noite, Senhor, foi só um ritual. Nós continuaremos a ser indiferentes. Eu, Senhor, continuarei a ser indiferente, cada um de nós. Mas nós não queremos ser indiferentes. Pai bendito, Zaqueu, quando te encontrou, ele tinha uma limitação física, ele sobe ali naquela árvore para encontrar Jesus, para falar com Jesus. E Jesus o convida para repousar na casa dele. Depois que ele tem aquele encontro com Jesus, há uma mudança radical na vida dele. Ele tem o desejo de devolver tudo aquilo que tinha feito, se porventura tinha feito de mal contra alguém, e devolver, Senhor. E devolver, Senhor. Pai, ali houve uma mudança. Pai, nós pregamos a semana passada aqui, que aquele homem que estava com uma legião de demônios, assim que ele encontra Jesus e é curado, ele sai pregando por 10 cidades. Ó Senhor, Moisés, quando lhe encontrou no Monte Horebe, ali através da sarça ardente, ele se transformou num grande líder, voltou para a sua terra e conseguiu retirar aquele povo dali, porque ele tinha certeza que tinha te encontrado, Pai. Josué, quando ouviu o Senhor dizendo para ele, não tenhas medo, não sejas covarde, medita no livro dia e noite, porque ele fará prosperar o teu caminho. A partir daquele dia, Josué se tornou um grande líder. O dia que Gideão encontra o anjo debaixo do carvalho, a partir daquele dia ele se tornou um grande guerreiro, um juiz. O dia que o Senhor encontrou Jeremias, o Senhor tocou na boca dele. O dia que o Senhor encontrou Isaías, o Senhor tocou na língua dele. Ele se transformou num grande profeta. O dia que o Senhor escolheu homens e mulheres na tua palavra e teve um encontro real contigo, nunca mais foi do mesmo jeito, porque quando há um encontro com o Senhor, não dá para ser igual, Pai. Senhor, nos perdoa se em algum momento de nossa vida nós deixamos de cumprir a missão que o Senhor determinou para nós. E nos consagra mais uma vez. Nós queremos renovar a nossa aliança com o Senhor nessa noite. Obrigado porque através da cruz do Calvário nós conhecemos Jesus Cristo. Senhor, não é cobertura espiritual, não é um apostolado, nada disso, Senhor, que vai melhorar a nossa vida. Mas o sangue de Jesus nos basta. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário basta a minha vida, a vida de cada um que está aqui. Obrigado a Deus, porque a nossa igreja continua firme. São 56 anos e serão mais 56 até o dia que Jesus voltar, Pai. Até o dia que Jesus vier. E quando Jesus vier, nós subiremos e nós estaremos contigo na glória. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos porque nós cremos, nós confiamos, mas nós também tememos ao Senhor. Entendemos quem o Senhor é. Perdoa, Senhor, dos nossos questionamentos, porque muitas vezes são questionamentos que profanam o teu nome, Pai. Obrigado porque hoje nós temos o privilégio de participar da ceia do Senhor. Consagra a nossa vida nesse momento. Consagra, Pai, a nossa vida nesse momento, é o que eu te peço. Cada um que está aqui conosco, que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tem comunhão com a tua igreja, Senhor, participará desse momento. O momento em que relembra a morte de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que esse evangelho fosse pregado nessa data, nesse dia, Pai. Obrigado, Senhor. Hoje, Pai, dia 1 de novembro de 2015, nós estamos aqui. 2000 anos depois, falando do mesmo Jesus. Porque na cruz do Calvário há poder. Há poder para nos purificar do nosso pecado, para nos perdoar dos nossos pecados, para limpar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. E podemos, nessa noite, comungar nessa alegria, nessa solenidade. Obrigado, Senhor. Obrigado. E assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém.